Olá, estamos começando ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, mais uma edição do Jornal Argumento. E hoje a gente trouxe um especialista nessa área de transporte público para falar sobre os problemas que estamos enfrentando pela cidade. Com muito prazer, eu recebo aqui o professor Marcos Rutten, ele que é professor de transporte público do Instituto Federal de Goiás. Professor, muito obrigado por atender ao nosso convite e seja muitíssimo bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, estamos no caminho certo? Ou seja, a solução, segundo não só especialistas na área aqui no Brasil, como também América do Norte, Europa, a solução para o estrangulamento do trânsito é a utilização do transporte coletivo. O senhor concorda com pelo menos essa afirmação, ou até estudos que já foram feitos nesse aspecto? É importante deixar claro o seguinte: o trânsito, ele não tem solução, mas ele pode melhorar muito, né? Não é porque não tem solução definitiva que você não vai começar a resolver os problemas, que tem muitos. Eu tenho medo de falar essa expressão de que não tem solução, porque as pessoas se apegam a isso, então não vou fazer nada. Ao contrário, pode melhorar muito. Mas o trânsito vai existir sempre, né? Aquele negócio de andar tranquilo não vai existir mais. Então o trânsito pode melhorar muito, mas ele não tem solução definitiva. O que você pode fazer é transportar um maior número de pessoas a velocidade maior no transporte coletivo. E como é que isso se dá? Isso se dá com transporte coletivo de qualidade. Nós temos aqui em Goiânia uma amostra do que foi um projeto pioneiro no mundo, é o Eixo Anhanguera. O Eixo Anhanguera, ele transporta as pessoas com rapidez. Ele pode melhorar muito, tem muitas coisas que podem ser feitas nele, mas ele já é um grande princípio, que hoje é seguido no mundo todo. Que ali as pessoas andam, às vezes até um pouco apertada, mas ele é rápido, sempre tem um ônibus, ele é exclusivo, então a alternativa hoje mais usada no mundo é um aprimoramento do Eixo Anhanguera. E aonde que está o gargalo? Porque muitas pessoas acreditam ao Eixo Anhanguera o problema do estrangulamento, até da morosidade, ou talvez até dessa extremamente lenta forma das empresas ou das pessoas poderem se locomover, justamente colocam o Eixo Anhanguera como um problema e não como uma solução. Não, o problema está no resto do que está fora do Eixo Anhanguera. O problema está ali fora. O Eixo Anhanguera, ele pode melhorar a aparência dele, muitas coisas podem ser feitas, sem dúvida. Mas ele não é o problema está fora do Eixo Anhanguera, está nas outras linhas, que atende muito mal as pessoas. Então, você conseguir chegar no Eixo Anhanguera é difícil. Uma hora que você consegue chegar, você anda rápido. A solução que tem que fazer é fazer outros Eixos Anhanguera aonde precise, né? Fazer com critério, fazer caprichado, sem fazer aquelas barreiras físicas muito drásticas que assustam as pessoas. Não, você tem que fazer isso. Agora, a solução apresentada até agora é a questão da sustentabilidade. É um trânsito que flui com faixas exclusivas para os ônibus e conciliando também a questão da opção da mobilidade, que são as ciclovias. Foi implementado ali no setor universitário um projeto piloto, foi vendido como muito bem sucedido e a partir daí também começou a ser implementado também na T63 e dão a eles a solução não só para o problema do transporte, como também uma segunda opção para deslocamento e também a questão de uma cidade sustentável. Quando se fala sustentável, é o que? Você poder ir ao trabalho de forma tranquila, aproveitando a natureza, chegando em casa sem estresse e tal. É uma utopia isso que a gente está vivendo? Vamos separar em duas partes. Esses corredores à direita, T63 e da 10, é um fracasso. Não melhorou. Só melhorou para quem? Para as empresas. Diminuiu um pouco os custos delas, os ônibus andam um pouquinho mais rápido naquele trecho, sem dúvida deu uma economia para as empresas. Para os usuários, não melhorou muito, porque o ônibus continua atrasando, fora dali, continua mal programado, continua fora do horário, não tem número suficiente de ônibus para fazer uma medida daquele jeito. Então, na T63,
ele causa, e na 10 também, ele causa um problema tão grande no trânsito que atrapalha até o ônibus mesmo. Então é uma medida... Que problemas são esses que eles causam? Porque eles se tira o espaço dos carros, congestiona a rua, e o ônibus para entrar na T63, para entrar na 10, ele sofre muito. Então o que é? Foi feito, é um projeto feito só para dizer, vamos fazer, só para dizer que foi feito. Ele não é um projeto global e não é o indicado. Esse tipo na direita, ele causa muito transtorno. Eu mesmo tenho medo de passar aqui na T63, de entrar num comércio, né? Então isso que ele cria uma barreira, ele, ao invés de tornar a cidade sustentável, ela torna insustentável. Porque ele cria uma barreira de acesso ao que está do lado da rua. E não traz vantagem para o ônibus, não traz vantagem para o passageiro, traz muito pouquinha. Então ele sacrifica muita gente e não traz benefício para quase ninguém. O eixo Anhanguera, ele sacrificou algumas pessoas quando foi implantado, mas para a maioria foi melhor. Então é diferente. Você faz uma coisa que é ruim para quem está ali perto, é ruim para os carros e pouco ajuda os passageiros, então não adianta. O senhor quer dizer então assim, talvez seria a solução punir um pouco, não punir, né? Criar um pouco mais de dificuldade para o motorista e dar fluidez aos ônibus e também preservar a questão da movimentação financeira dos comércios que por ali estão. Porque a cidade vive disso. A cidade não vive da gente ficar andando nela. A cidade quer a gente parar, se parar ir no comércio, nos negócios. A cidade é para a gente frequentar, não é para a gente ir, não é uma estrada. A estrada que você passa e vai embora. A cidade não, a cidade tem que parar, tem que ter estacionamento, tem que ter acesso às coisas, para ser uma cidade confortável. Não, daqui a pouco nós vamos ter aí, como já teve nos lugares, você pega, a rua é um inferno, porque tem só carro passando, só carro passando, só carro passando. Então você tem que privilegiar o que é? Alternativa. Aonde precisar tem que fazer um estudo, não adianta também fazer de qualquer jeito. É o caso do... Agora vai fazer um corredor norte-sul igual o eixo Anhanguera. Na asa sul, ele se justifica, na norte já não. Então, quando for fazer, tem que fazer um estudo, tem que fazer uma pesquisa, fazer uma análise, para que você possa fazer uma coisa direita. Os recursos no mundo todo são falta. Agora, tem que aplicar bem, tem que fazer um estudo. Quanto à ciclovia, vamos deixar isso, eu acho muito importante isso aqui, porque mexe com a vida das pessoas. Sim. A ciclovia tem que fazer uma rede. Você saia de tua casa de 10, 20, 50 metros, entra na ciclovia e vá. Você não pode fazer uma ciclovia só um trecho, que é a pior coisa que tem. Porque você diz para a pessoa, ande de bicicleta aqui. Aí chega uma hora, ela não tem para onde andar. A T63 é um exemplo desse. De repente acaba a ciclovia e a pessoa está no meio de um carro, de um trânsito violento. Então isso aí, eu insisto, tem que falar nisso. Por quê? Porque isso é perigoso demais. Você não pode dizer para a pessoa, venha, tranquilo, vem, e de repente a pessoa não tem. O da 10, o cara sai na Praça Cívica, aquela confusão que é toda na Praça Cívica. Como é que o ciclista vai andar ali? Então você tem que fazer uma rede. Primeiro fazer uma rede direitinho. Em Santos é um exemplo positivo. Santos tem centenas de quilômetros de ciclovias. Então as pessoas andam, e muita gente anda de bicicleta. Porque sai, entra na ciclovia e vai para o trabalho. Inclusive Brasília já experimenta isso. O senhor tocou no ponto da T63. A gente já tem falado muito sobre essa questão, porque nós temos pontos extremamente preocupantes. Por exemplo, aquela ponte que logo ali no início da T63, ela impede a caminhada ou a sequência do ciclista. Ele tem que ali dividir o trânsito com os motoristas, fazer a travessia, pegar novamente a ciclovia. E aí tem um outro problema, que são os sinaleiros, que não permitem uma travessia segura dos ciclistas, já que quando abre para um lado, fecha para o outro, o ciclista ele assim passa a ter até um risco de morte em função dessa questão. Foi um projeto de, podemos chamar assim, afogadilho? Só para dizer que está fazendo, né? Eu respeito muito quem faz isso, me dou bem com eles, mas eles não podem. É melhor você dizer o seguinte, se vire, tome conta de você, do que dizer que está seguro. Porque a hora que a pessoa acha que está seguro, acha que está no direito, eu tenho um direito, ela acredita nisso, ela passa a ficar confiante, e é perigoso. Então, às vezes é bom ter um pouco de medo, quando você tem medo, você se previne.
Você se previne. Agora, se eu disser para você, aqui é 100% seguro, aí você deixa o teu carro aberto, tudo. Quando eu digo que é perigoso, você já põe a trava, já põe o alarme. Então, a pessoa procura se defender, o que é melhor. O senhor tocou num ponto que eu acho que é extremamente importante. Da mesma forma que as reformas que a gente está tendo no Brasil, a reforma do sistema prisional, reforma do Código Penal, pouco se ouve especialistas, ouve-se mais técnicos. O senhor, por acaso, participou de alguma, digamos assim, uma audiência pública, foi consultado, foi ouvido, já que o senhor tem uma especialidade nessa área de trânsito? O senhor, pelo menos assim, foi ouvido para implementar esses projetos? Não, normalmente não, né? Eu, assim, até participei de uma audiência pública sobre o VLT, que é um sistema que não funcionaria aqui também, né? Por quê? Porque ele é para demandas muito menores do que nós temos hoje. Ele foi feito para defender a venda dos produtos, tudo, no lugar errado, né? Ele jamais poderia ser implantado no eixo Anhanguera. Então, mas eu fiquei 2 anos falando, mostrando a inviabilidade. Agora, felizmente, né, felizmente o governo desistiu antes de gastar dinheiro. Antes de gastar um dinheiro a mais, gastou bastante, mas antes de gastar mais, desistiu. Então, agora, normalmente, nós não somos ouvidos, né? Eu, às vezes, tenho esses convites, eu sempre que posso, escrevo para documentar, né, para que um dia eu possa mostrar às pessoas, está vendo, porque foi falado. Porque o transporte ele tem uma técnica, né? Ele é uma engenharia. Né? Tanto o trânsito quanto o transporte são engenharia. Então nós estudamos, fazemos pesquisas sobre isso, temos todas as informações. E você trabalhando com número é diferente de você trabalhar com acho, né? Eu não acho nada e não sei nada, eu calculo as coisas. Então, com isso, eu tenho essas informações, né? Tenho as experiências. Quando alguém fala, teve sucesso em tal lugar, eu vou lá ver, eu verifico, entro, ou peço a algum colega que me dê informação, para ver se é realidade. Porque as pessoas, aqui é muito, importa uma ideia, implanta, mas quando você vai ver na realidade não era assim, né? No caso da ciclovia, você vai lá em Santos, então vamos ver como é que é em Santos. Uma rede maravilhosa de ciclovia. Todo mundo fica tentado a andar de bicicleta. É diferente de você ter aqui uma ciclovia na TM3. Inclusive o prefeito Paulo Garcia, que é um dos pioneiros, disse que foi à Holanda, ficou encantado como o sistema lá funciona e também se baseou um pouco nessa experiência da Holanda para implantar isso aqui em Goiânia, sabendo que são realidades distintas, né? E aí os números que você fala, né, que a experiência comprovada no local onde funciona, trazendo para a nossa realidade, o senhor disse que não encaixa. Qual seria a solução, então, para fazer pelo menos assim, uma equalização ou talvez um meio termo para que as coisas pudessem funcionar? Amsterdã é metade da população de Goiânia, né? E foi construída já com ciclovias, com faixas para ônibus, porque lá você não é só ciclovia, você tem a ciclovia, você tem o lugar para o ônibus, você tem lugar para o carro. Exato. A cidade foi construída assim. Então não é porque lá tem, que nós vamos fazer um pouquinho aqui e achar que tem também. A solução é fazer um transporte de qualidade. O que é o transporte de qualidade? Fiscalizado pelo Estado. Também não adianta você achar, eu não ponho a culpa nas empresas. Por quê? Porque a função da empresa é fazer isso mesmo. Infelizmente é assim. Você não vai encontrar um empresário de qualquer ramo que ele tenha uma visão de sociedade. Difícil, eles têm, mas eles sempre vão ver o interesse dele, porque senão é da natureza. Da natureza. Agora o poder público tem que fiscalizar. E aonde o poder público fiscaliza, o empresário aceita. Será? Aceita. Aqui em Goiânia, por exemplo, a experiência tem mostrado que a CMTC ou até outros órgãos que teoricamente teriam que ser isentos e fiscalizadores, eles acabam sendo parceiros das empresas. Mas mesmo que a gente não precisa ser brigado. Mas tem, né? E tem em outros casos, em vários outros lugares, o poder público assim, precisa colocar 3 ônibus aqui. As empresas com uma amostra, tecnicamente, que precisam. Então não pode ficar esse fingimento de que fiscaliza e de que faz, porque isso é ruim.
digo para as empresas, isso é ruim para elas também. Mas o empresário não é o daqui, são isso no geral. Ele acha que está levando vantagem. Mas não é, isso é que nem o famoso conto do vigário, né? A pessoa acha que está levando vantagem quando na verdade está perdendo. Porque fazer um transporte de qualidade é mais barato e melhor. Né? Mas exige técnica. O problema é que exige técnica. Então, se você não tiver uma CMTC forte, com funcionários estáveis, isso é um problema também. Porque se o funcionário tiver medo de perder o emprego, ele não vai fazer. Isso é natural. O ser humano, a coisa que ele mais preserva, além da vida dele, é o emprego. Então, se você não tiver estabilidade, a secretária ela era de trânsito, passou para lá, ela veio de fora, será que ela está tranquila? Né? Tenho consideração, será que ela está tranquila lá, sabendo, não, você vai ficar aqui 4 anos, ou ela pode se perder o emprego daqui a pouco. Se ela tiver essa insegurança, ela não vai fazer, porque isso é natural do ser humano também. O ser humano preserva o emprego dele, faz tudo para preservar o emprego, que é coisa muito importante para as pessoas. Então tem que ter estabilidade. Ó, CMTC, 4 anos de gestão, vai ficar aqui 4 anos. Bom ou ruim, vai ficar 4 anos aqui. Então você tem 4 anos para trabalhar. Você vai trabalhar sabendo que você tem estabilidade. O grande problema, professor, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Eu acho que no Brasil nós padecemos de uma política de Estado, uma política continuada, e não uma política de gestores ou uma política de governantes. Talvez a pseudo-falência do transporte coletivo, ela pode ter se dado nesse aspecto, sabendo que nós tivemos durante muito tempo, né, ficamos quase 20 anos sem uma licitação aqui em Goiânia, e aí as empresas elas montaram seu próprio esquema, e quem entra agora, por exemplo, o prefeito Iris Rezende, quando entrou, para ele o problema era a falta de ônibus. Agora já não é mais a falta de ônibus, agora é a fluidez, né? Inclusive estudos mostraram que depois da implantação desses corredores, os ônibus ganharam 2 quilômetros a mais de velocidade. Então, assim, faltaria uma política de Estado independente de gestores para que a solução fosse dada nesse aspecto? É o seguinte, não adianta você tratar um problema sem ir a fundo. Qual é o problema? O problema de organização do transporte. Não é falta de ônibus, não é sobra de ônibus, não é fluidez. O problema de organização do transporte. Então você tem que buscar. O caso é o seguinte, você está com uma gripe, você não vai tratar um problema no pé. Tem que ver onde é que ir no sintoma direto para tratar ali, e preferencialmente na causa, que é a organização do transporte. Então não adianta, agora vai colocar 150 ônibus. Se não colocar organizado, com técnica, não adianta nada. É muito bonito, vai renovar a frota. Não adianta o ônibus ser novo e não ser confortável. Hoje é que eu ando de ônibus, né? Quando vem um antigo, eu gosto mais, porque é mais confortável, né? Exato. O mais novo, eu não posso andar na parte de trás, porque ele balança tanto ali, uma suspensão, minhas costas não aguentam. Então, e não adianta colocar esse tipo de ônibus também, não. Tem ônibus modernos, ônibus com suspensão a ar, com bancos mais confortáveis. O transporte é muito diferente desse que a gente vê aqui, né? O transporte em qualquer lugar mais organizadinho é diferente do que a gente vê aqui. Nós vivemos uma situação, há algum tempo eu já tenho falado sobre isso, chegamos a um ponto onde estudávamos a qualidade do ônibus, do transporte. Veio essas situações das movimentações que aconteceram nas ruas, e aí a questão do impacto do aumento das tarifas, e com isso as empresas elas passaram a retirar ônibus, ou seja, hoje já não se discute mais a qualidade do transporte, mas o cidadão, cansado de esperar pelo cumprimento do horário, ele quer o retorno do ônibus, né? Então, ou seja, estávamos progredindo para discutir a qualidade de um serviço de transporte. Hoje já há uma mudança que nós estamos brigando para que tenha mais ônibus, para que as pessoas possam cumprir os seus horários. Eu estaria certo em dizer que regredimos nesse processo de discutir o transporte coletivo? Regredimos, porque a tarifa não é um problema tão sério. 40% são os empresários que pagam. 15% paga metade que é escolar. 12% anda de graça.
né? Tem muitos outros, não existe uma empregada doméstica que não receba o dinheiro do transporte da patroa, não existe. Então o preço do transporte... Como todas as empresas também são obrigadas a dar 40% da vale transporte. As donas de casa dão dinheiro, né? O empregado vai chamar uma diarista na tua casa, vai dizer, ó, é R$50 mais 10 do transporte. É sempre assim. Então o preço do transporte, o preço da tarifa, é um detalhe pequeno. O importante é a qualidade. Se o preço ficar alto, o Estado, como agora o Estado agora vai dar o dinheiro para as empresas sem a gente ver a qualidade primeiro, né? O Estado vai dar um dinheiro para as empresas investir. Então o importante é o seguinte, vamos ver a qualidade. Quanto é que custa? Custa tanto. Aí é que vamos ver quem vai pagar. Se você só se preocupar com o preço da tarifa, acontece isso, né? As empresas até exageraram, fizeram coisas que eu acho que afrontaram o Estado, né? A hora que elas dizem assim, ó, nós reduzimos, nós paramos de fazer a manutenção preventiva dos ônibus. Esse que é o grande problema. Elas estão afrontando o Estado, né? Imagina você dizer o seguinte, ó, eu vou fazer, vocês vão nesse ônibus aqui, os 60, 70 pessoas, eu não sei se o freio está bom, porque não foi visto na garagem. Isso aí é uma afronta ao Estado, né? Eu não sei como é que eles têm coragem, as empresas têm coragem de falar isso em público, né? Eu fico estarrecido de ninguém tomar uma providência nesse sentido, isso é perigoso. Então o preço é um detalhe importante, mas vamos ver a qualidade, aí custa tanto, dá para as pessoas pagarem? Não dá. Vamos colocar um preço para o Estado. Mas aí, a gente tem acompanhado, eu tenho entrevistado pessoas, inclusive pessoas que participam do CMTC, pessoas que participam do consórcio, todos eles são unânimes em defender um aumento para as tarifas e, assim, de uma forma até surpreendente, quem deveria zelar pelo uma apresentação de planilha, por exemplo, até hoje a única planilha que nós temos para saber o verdadeiro custo das empresas foi apresentado pelo DECOM. As empresas não apresentam essa planilha. O próprio poder, ele não faz esse trabalho para saber o custo. E aí passa-se a defender os interesses da empresa como se fosse uma verdade absoluta quando as empresas falam que estão que o transporte coletivo é deficitário. Esse papel do governo de, ao invés de questionar, pedir, exigir, porque como é uma concessão pública, você tem que prestar contas, sem ter o conhecimento real, se está tendo prejuízo ou não, já sair em defesa dessas empresas. É uma postura correta? Não é, o Estado tem que ter domínio sobre isso, né? As empresas, elas são muito grandes, né? Elas aqui, eu não vou criticar assim pessoalmente ninguém, mas elas fizeram a vida no transporte, né? Uma coisa interessante é o seguinte, as empresas, elas estão investindo em outros negócios, né? Se você entra no site das empresas, elas mesmas contam a história. Comecei lá com ônibus, tal, hoje tem um grupo empresarial enorme. Então eles estão vendo o lado deles, né? O Estado tem que saber disso, tem que acompanhar, ver se o lucro é razoável. Ninguém é contra o lucro, mas tem que ser razoável. Tem que verificar isso e acompanhar de perto, que é um serviço público. Se você deixar, tem que ver, as empresas também podem colocar despesas que não são relacionadas ao transporte, né? Se você tem uma empresa, não sei dos casos aqui, mas em outros lugares, ela tem o serviço municipal e o rodoviário. Isso. Ela não pode cobrar os dois, a mesma coisa dos dois, né? Se ela utiliza, ela tem que compartilhar o que usa. Então o Estado ele tem que estar muito presente verificando nisso ali, para ver a justeza, né? Você não vai querer que o empresário morra também, porque se o Estado for operar, ele também é muito ruim. Então o Estado tem que controlar, fiscalizar, estar presente, vendo, conversando, vendo. E não pode, o empresário é natural dele, né? Ele sempre, para ele, a solução de tudo é a tarifa e o problema é sempre o trânsito, né? O empresário sempre fala assim. E aí nós temos um paradoxo. Nos bairros, a reclamação
é a ausência e a falta de cumprimento de horário dos ônibus. No centro já é um outro discurso, é uma lentidão do transporte coletivo, ou seja, nós temos problemas diferenciados na mesma cidade. A grande parte de reclamação das pessoas que moram um pouco mais afastadas do centro é a ausência ou a falta de frequência dos ônibus. Aqui no centro a discussão é outra, é essa mobilidade dos ônibus. E aí, como é que fica a solução para esses problemas? No bairro tem que ter rigor no respeito ao horário, tem que ter rigor 100%. O ônibus jamais pode passar adiantado. E o atraso pequenininho, né? Isso tem que ser, então não pode. Tem que estar sempre, o ônibus passa 5h30, 6 horas, e tem que ser sempre assim. Tem que ter um horário muito rígido para as pessoas se programarem. No centro, o trânsito faz parte do transporte. O trânsito não é uma coisa nova, não. Eu, quando comecei a trabalhar em transporte há muitos anos atrás, o trânsito existia. Sim. Menos ou mais, mas ele sempre existiu. Então, você tem uma técnica para você administrar, você fazer uma reserva do ônibus para organizar, né? Agora, essa desculpa do trânsito, você pega, por exemplo, domingo de manhã, tem problema de trânsito? Não tem. E por que o ônibus é ruim domingo de manhã? Eu já verifiquei isso também. Por que é ruim? Por quê? Falta de controle, falta de técnica, falta de programação. Você tem que aplicar a técnica. Transporte é uma engenharia. Então você tem que aplicar aquilo ali para que as pessoas tenham conhecimento daquilo ali. Né? E falta a informação. Quantos passageiros realmente utilizam o transporte? Se você perguntar aqui, ninguém sabe. Ninguém na cidade sabe. Existem estatísticas... Só do pagante, só do que passa na roleta. Exato. E os que embarcam no terminal. Então isso tem que fazer uma pesquisa continuamente. Todo dia tem que ter alguém fazendo pesquisa, fazendo reportagem. Porque se você não souber quantas pessoas realmente estão usando o transporte, você fica... Sem parâmetros. Sem parâmetros. Você vai no médico e vai medir a febre, né? Aqui, por exemplo, tem uma linha... A 025 passa aqui na T63. É uma linha nova. Ela passa super lotada. Super lotada. Será que alguém sabe disso? Né? Eu faço pesquisa aqui, estava fazendo pesquisa para avaliar o corredor e estava vendo. O passageiro ele vai para o Bandeiras. Ele pega para o Isidória para poder conseguir entrar no ônibus. Aí dá uma volta enorme. Mas eu estava pensando, será que alguém sabe disso? O senhor falou que o senhor fez essa pesquisa aqui no corredor da T63. A conclusão que o senhor chegou, era preciso? Não era preciso e ficou ruim para todo mundo. Continua ruim para todo mundo, menos para as empresas. Eu me lembro que houve uma audiência pública, nós mandamos uma equipe de reportagem e um grupo de empresários, eles apresentaram essa proposta que o senhor falou, um corredor central. As empresas disseram que seria impossível porque elas teriam que mudar o lado da porta, porque a porta do ônibus, né, ela está sempre do lado direito. Como seria um corredor, como acontece ali na Avenida Anhanguera, elas teriam que mudar a porta para o lado esquerdo. Ou seja, é um argumento que dá para se entender, para aceitar essa argumentação, para esse impacto, talvez até para que não, como o senhor disse anteriormente, trouxesse tantos prejuízos como estão trazendo? Não. O ônibus tem que mudar, não pode usar, se sacrificou tanta gente e vai continuar usando esse mesmo tipo de ônibus, isso está errado. Tinha que colocar um ônibus maior, e se for necessário, com a porta dos dois lados, não tem problema. Esse ônibus aqui não cabe duas portas dos dois lados, mas um ônibus grande, nós temos ônibus de 15 metros. Você pode colocar a porta dos dois lados sem problema nenhum. Isso é uma coisa que foi errada também, é bom que eles lembraram. E o ônibus tinha que se melhorar. Não pode você querer fazer um transporte novo, um ônibus que eu repito, eu não posso andar atrás porque minhas costas não aguentam. Outro problema também, que foi muito debatido e faz parte da questão da mobilidade, são os cadeirantes, aquelas pessoas que têm dificuldade de acesso aos ônibus. E as próprias empresas dizem que pequena parte dos ônibus estão em condições de transportar essas pessoas. Outra omissão também do poder público? É o seguinte, eu até não sabia, isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo.
Existem muitas pessoas com necessidades especiais, existem muitas. Eu achava que eram poucas, mas à medida que começou a surgir alternativas de transportes, a gente vê que são muitas pessoas. E é uma coisa que a pessoa, ela ganha uma nova vida. Isso aí é... Eu fiz reunião em outros lugares que eu trabalhei, com motoristas que trabalhavam com essas coisas, com esse tipo de pessoas. E eles todos muito solícitos, são vidas que ressurgem. Isso até me emociona disso. Cidadania, né? É, cidadania. As pessoas, por que a gente não via muitos portadores de necessidades especiais? Porque eles estavam escondidos em casa, eles não saíam. Então eles hoje saem. Então, quando foi para esse modelo do elevador, que colocaram em alguns ônibus, ele até é antigo, né? O motorista tem que descer. Isso até assim, começou, estamos fazendo só por fazer. Quando na realidade o motorista não precisaria nem descer, né? Ele poderia apertar um botão lá, a pessoa desceria, levaria. Porque isso aí eu digo para vocês, é cidadania. E tem muita gente. Também, inclusão social, inclusão social. Que eram pessoas que estavam excluídas. Estavam excluídas. É impressionante. Isso é uma coisa que assim, eu dou a mão para eu não imaginava que existiam tantas pessoas que precisam de um transporte, de uma mobilidade maior. Essas pessoas estavam escondidas em casa. E aí a gente fala muito sobre essa questão, né, professor? A partir do momento que se apresenta a solução, as pessoas acreditam e passam a utilizar. Não funciona. Nós fizemos uma matéria uma vez aqui, várias matérias, onde um cadeirante, como o ônibus não funcionava, o sistema de articulação, o ônibus ficou parado porque a porta não fechava. E todas as outras pessoas que queriam embarcar no ônibus culpavam o cadeirante pelo fato de não poderem viajar, porque o ônibus não podia seguir viagem com a porta aberta. Aí se dá cidadania, faz uma inclusão social e depois acaba se recriminando aquelas pessoas, ocupando aquelas pessoas que acreditaram num projeto que daria a elas essa capacidade de inclusão. O ser humano às vezes é desumano, né? O ser humano é desumano. A pessoa que tem uma reação dessa, eu sei que a gente vem de preconceito, a gente vem de... mas isso é uma desumanidade, né? Isso aí é verdade. Professor, nós vamos fazer um breve intervalo comercial e depois nós vamos discutir algumas questões. Por exemplo, o Jornal Argumento, estamos acompanhando essa questão do transporte há muito tempo, desde a época do transporte alternativo, inclusive o próprio Ministério Público se furtou do debate em determinados momentos. Houve a questão do transporte alternativo, que vidas se perderam, pessoas que acreditavam que era a solução e nada foi assim, absolutamente nada foi feito. E será que Goiânia é uma cidade tão pequena assim, que nós só temos 4 empresas que se interessaram em operar esse sistema que, segundo informações, movimenta mais de 1,5 milhão de pessoas, ou transporta mais de 1,5 milhão de pessoas? Falar um pouco sobre essa questão das empresas, como o senhor mesmo disse, que expandem seus negócios, mas alegam que o transporte coletivo ele é extremamente deficitário, prejudicial e também falido, né? Esse vai ser um dos assuntos que a gente aborda aqui. Eu estou conversando com o professor Marco Rutten, ele que é professor de transporte público do Instituto Federal do Estado de Goiás. Um instantinho só que eu estou de volta. De volta com o Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, né? E para você que pode nos acompanhar por todo o Brasil, através do nosso site, tvcapitalgoiania.com. A programação é ao vivo, a única emissora do estado de Goiás, que faz um jornalismo de Goiás para Goiás, né? Discutindo os nossos problemas na nossa visão e não na visão daquelas pessoas que estão em outros estados. Eu estou recebendo com muita alegria aqui a presença, a visita, né, uma aula do professor de transporte público do Instituto Federal de Goiás, professor Marcos Rutten. Professor, antes da gente entrar nessa questão dos empresários, quando o senhor está em sala de aula e aborda esse problema, qual é a reação e quais são as perguntas ou as dúvidas ou até os questionamentos maiores que se fazem a esse respeito? Quando os alunos
eu mando eles fazerem pesquisa, né? Porque eles às vezes não acreditam no que eu vou falando, né? Eu mando eles fazerem pesquisas. Quando eles fazem as pesquisas e veem como é que tá as coisas lá fora, eles ficam revoltados. Né? Como é que o transporte é tão desorganizado, tão bagunçado assim? Porque muitos deles são passageiros, né? Então eles ficam falando, professor, então é assim, por isso que a gente sofre e não precisava sofrer. Eu falo, verdade. Mas eles ecoam isso, que eles constatam, ou o trabalho fica preso ali dentro da sala de aula? Não, eles pedem sempre para a gente falar, né? Para a gente brigar por eles, né? Mas eles vão levando, né? Eu dou 3 semestres de matéria, né? Eles ficam 1 ano e meio comigo. Eles no final eles já saem propagando isso, né? Isso é muito comum, eles já vão mostrando no ambiente que eles vivem, eles vão mostrando que o problema do transporte, qual é na realidade, que não é só colocar ônibus, mostrando como é que funciona esse sistema. Teve uma ação da prefeitura que, para mim, ela foi extremamente ofensiva. Quando eles lançaram aquele poupa-tempo, ganha-tempo, no primeiro momento, digamos assim, o ponto central era aquele: agora você vai poder dormir um pouco mais, agora você vai poder descansar um pouco mais. Eu achei aquilo meio ofensivo. Porém, lançaram uma vez, não deu certo. A segunda vez, não deu certo. Agora estão falando novamente do tal do poupa-tempo. O senhor acredita que esse poupa-tempo, ou seja, eu entrevistei aqui o Grafite, quando ele esteve na gestão de Pedro Wilson, ele fez aquela remodelagem toda dizendo que o terminal era a solução para o problema do transporte coletivo. Agora já é uma outra visão. O terminal, ele é um problema, porque as pessoas chegam ali, entram nos ônibus, os ônibus saem lotados, e quem está a uma distância de até 2 ou 3 quilômetros, ela não consegue entrar nos ônibus. Então hoje o tal do ganha-tempo já é a solução, porque a pessoa não precisa entrar no terminal, que ela pode passar para outro ônibus. Como é que o senhor analisa essa questão do ganha-tempo? É o seguinte, o primeiro do terminal. O terminal, a ideia é o seguinte: junta as pessoas que vêm de vários lugares, elas mudam para um ônibus maior e mais rápido. Por exemplo, Padre Pelágio. As pessoas vêm para Pelágio, aí elas mudam para um ônibus maior, um articulado, um biarticulado, que vai numa canaleta. Até tri, né? Essa é a ideia original. Só que faz um puxadinho. Então lá no Araguaia, não é um ônibus, você muda de um ônibus que cabe 70, um que cabe 65. Por que 65? Porque não marca na frente. Então isso aí, o puxadinho mudou toda a ideia que existia, tinha toda a ideia que era boa, eles adaptaram uma ideia ruim para todo mundo. Ruim para todo mundo. O sujeito está quase em Goiânia, vindo do Senador Canito, está quase em Goiânia. Ele volta a Senador Canito para fazer uma baldeação. Então isso para o passageiro é ruim. O ganha-tempo é um grande exemplo das coisas que fazem errado. Veja o seguinte, quando você vai fazer, qual o grande problema dele? É a fraude. É a fraude. Então, no primeiro dia quando saiu que ia implantar, eu sentei com os alunos, vamos discutir as maneiras de fraudar isso. Tem pelo menos 10 maneiras. Isso você tem que fechar antes de implantar. Quais seriam, assim, cite 3 pelo menos? Você ir e voltar no mesmo horário, uma passagem só. Não pode. Você embarcar, uma das grandes, você embarcava no Eixo Anhanguera, você passa no Eixo Anhanguera, cobra 1,35. A hora que você anda no ônibus é 2,70. Então isso não... Eu, por exemplo, para sair da Avenida Goiás, passava no Eixo Anhanguera e entrava na Tocantins, pegava o ônibus, antes pagava 2,70, passei a pagar 1,35. A pessoa usar no terminal, como ela não usou aquela integração, ela emprestar para outra pessoa usar. Só aí já vai um monte da renda. Então, quando foi o seguinte, nós ali sentamos, vamos discutir aqui, né, com os alunos, maneiras de fraudar. Só para... Tudo isso tem que ser, não pode fazer... A ideia é excelente, vai ajudar as pessoas, a hora que as pessoas souberem usar. Você não precisa mais ir ao terminal. Você pode andar mais rápido, mas você não pode pegar 2 vezes o mesmo ônibus, não pode pegar o ônibus e voltar.
Você pode... Explica melhor, professor, porque as pessoas, assim, nós temos a capacidade de entender, mas às vezes o cidadão comum, pela falta de tempo, ele não tem acesso à informação, ele tem acesso à notícia, que é diferente da informação. O senhor podia exemplificar melhor essas questões? Eu, por exemplo, eu quero ir daqui, nós estamos na T63, eu quero da T63, eu quero ir para o Terminal Veiga Jardim. Não tem um ônibus direto. Eu tenho duas opções. Ou pagar duas passagens, pegando um ônibus na 85, ou então eu vou até o Terminal Isidória, gasto muito mais tempo, eu pego. Com o poupa-tempo, eu posso descer na 85 e pegar dois ônibus sem pagar uma passagem adicional. Eu estou fazendo uma viagem completa sem pagar duas passagens. Com muito mais tempo. Às vezes eu preciso voltar lá no terminal. Eu já estou vindo para o centro, eu preciso voltar lá no terminal. Então eu desço naquele ponto e pego o ônibus muito mais rápido. Então essa é a vantagem. Certo. Agora... Essa é a vantagem. Eu posso ir daqui para qualquer lugar de Goiânia pagando uma passagem sem precisar passar no terminal. Essa é a grande vantagem. Agora essa questão que nós estamos discutindo. Gratuidade. Para muita gente, eu sempre falo que a gratuidade, ela tem um preço, tem um custo. E normalmente o Estado e o município, inclusive os municípios estão fora desse processo, não têm condições de arcar, o Estado acaba assumindo essa demanda, o município acaba assumindo essa demanda. A gratuidade, ela resolve o problema, ameniza, ou ela é uma forma só de passar para o cidadão uma pseudo solução de um problema? É o seguinte, a gratuidade, isso eu digo para os meus alunos, a pessoa não tem o direito de andar de graça. É o outro passageiro que tem a obrigação de pagar a passagem dele. É um exemplo, não vou discutir se é certo ou é, só um exemplo. O idoso, quando ele fura a fila, ele diz que ele tem o direito de furar a fila, mas na verdade eu tenho o dever de deixar ele entrar na frente. Tudo isso é uma coisa política, né? Isso começou da gratuidade do ônibus em 85, 84, 85 em São Paulo. A questão, vamos fazer uma graça com os idosos aqui, vamos deixar eles andarem de graça, se precisa ou não. Né? Então, quem precisa, qualquer pessoa qualquer idoso pode andar de graça. E vamos passar para outro passageiro pagar. Na época tinha muita inflação, o passageiro não percebe. Então a gratuidade ela tem um custo, que sempre foi pago pelo outro passageiro. Ou por quem não utiliza o sistema de transporte. Ou por quem não utiliza o transporte, exatamente. Então hoje virou moda agora, eu fico super preocupado com isso. Porque isso aí é despesa que vai ficar para sempre. Você dá gratuidade para estudante de escola particular, de aluno que tem dinheiro. O que esse aluno vai acabar fazendo? Usar um recurso que ele não precisa. Ele não precisa. Então isso é a gratuidade, tem que ter controle. É muito comum, né, você ver as pessoas que não têm direito usando da gratuidade. Né? As pessoas olham assim, comigo acontece isso, né? Eu vou num banco, me dão um preferencial, e falta mais de 10 anos para usar o preferencial ainda. Eu não tenho controle, né? Eu como tenho até consciência, não uso. Mas muitas pessoas usam, e usam indiscriminadamente. Então você dá as coisas, hoje virou moda isso, né? Vai dando para os outros. Tem que ver o custo disso, que está tirando de outro lugar. Né? Não tem milagre. E as empresas, existe um problema que ainda não se achou a solução. As empresas falam que o poder público, ele quebrou o contrato quando ele inseriu uma legião de pessoas na gratuidade, e aí houve uma quebra de contrato. Já o operador do sistema, que seria o Estado e os municípios, dizem que as empresas quebrou o contrato quando elas passaram a não cumprir com a quantidade de ônibus que deveriam estar circulando. Nesse imbróglio todo, professor, quem quebrou o contrato? Quem quebrou o contrato foram as empresas primeiro. Porque o Estado deu mole para elas. Desculpa usar o termo, mas não tem, a gente às vezes tem que usar umas expressões assim mais populares. Deu mole, deixou fazer, fizeram o que quiseram, as empresas quebraram. Isso aí é da origem. Se você pegar
É que a gente está achando que o problema do transporte agora, às vezes me perguntam, de um ano para cá, não foi de um ano para cá. O ano passado já era muito ruim, né? Então o Estado deixou muita chance, elas passaram a fazer o que quiser. Se o Estado quiser começar a multar as empresas hoje para cumprimento de horários, que está no contrato, ela pode fazer isso. O Estado recupera de rapidinho todo esse dinheiro que está investindo. Mas aí nós temos um problema, professor, que antes do intervalo eu falei. Uma metrópole como Goiânia, eu já fiz alguns estudos, por exemplo, em Minas Gerais, em Uberlândia, por exemplo, nós temos um número menor de usuários e lá operam 16 empresas. Aqui operam 4, ou seja, eu já disse isso, que há um cartel, ou seja, nenhum prefeito, ninguém resiste a uma greve de ônibus. E como é que se pensa numa cidade tão grande como Goiânia, onde só 4 empresas elas se interessaram em operar por esse sistema e aí cria-se essa questão do cartel. Se o governo endurece, as empresas fazem o que elas estão fazendo, tiram os ônibus de linha, criam esse terrorismo na cabeça das pessoas, começam a demitir funcionários e aí joga a responsabilidade para os outros. Primeiro, o senhor acha que pelo número de passageiros que nós temos em Goiânia, uma concorrência, um número maior de empresas, não melhoraria essa questão do transporte? Não, se não tiver o Estado fiscalizando, não adianta. Você pode botar 45 empresas, elas fazem um cartel do mesmo jeito. Então o Estado tem que fiscalizar para suprimir isso, porque é o seguinte, restaurante tem concorrência, tem muitos. Operadora de aí telefone sobe um, o do lado sobe também. Posto de gasolina. E adiante, né? Então o Estado tem que estar fiscalizando isso. O que em outros lugares do mundo não deixam fazer? Formar um grupo empresarial tão grande. Você entra na página do grupo da aviação da Rápido Araguaia, ele vai listar lá um segmento enorme de empresas. Em outros países, ele não poderia ser empresário de ônibus, porque ele ficou muito forte. Então, o poder você vê agora eles reuniram todos os segmentos empresariais do Estado, vão lá no governador pedir dinheiro. Então, esse poder tão grande que eles têm, isso não pode. Outros lugares não permitem isso, né? A HP é poderosíssimo também, né? E aqui, e eles ainda, os empresários até, existe um desbalanceamento. A região que a HP, que é a nossa área sul aqui opera, é muito mais rentável de onde opera a Aviação Reunidas. É muito mais rentável. A própria Aviação Reunidas falou isso. Mas elas recebem o mesmo dinheiro. Então, até um empresário maior, eles até colocaram agora na frente do sindicato, o empresário da Reunidas, que é o menorzinho deles, né? Para não aparecer os grandes empresários. Então, isso aí, agora, quem tem força para isso é o Estado. O Estado tem que ser forte. Não precisa ser maldoso, não precisa brigar, não precisa bater nos empresários. Mas tem que exigir. Eu já vi em outros lugares, o Estado, eu quero que faça isso. Nós tivemos um exemplo muito claro agora, foi a aprovação do plano diretor. Entre eles se previa-se o transporte 24 horas. As empresas pararam dizendo que não dava lucro, os ônibus andavam vazios. O transporte não é só para dar lucro, não. O transporte tem que ter uma função social também. Você vê o caso desse do City Bus. Tem tudo que eu sei que precisa fazer no transporte, ele não faz. Ele faz tudo ao contrário. Uma das coisas, ele para 8 horas da noite. Isso aí, a gente aprende lá quando vai fazer, né? Que o passageiro que vai, ele quer ter garantia de que ele vai voltar. Então, eu vou pegar 8h30, não tem mais, eu não vou agora também não. Eu vou de carro, porque 8h30 não tem ônibus. Então, o transporte, ele não é só para dar lucro, ele é um serviço público. Né? Tem o ônus e tem o bônus. Agora, não houve outra quebra de contrato por parte das empresas também? Porque quando houve a licitação, ficou proibido
a entrada de qualquer outro veículo ou modalidade de exploração de serviço, tanto é que o transporte alternativo ficou de fora justamente nessa questão, ou seja, só ônibus poderiam operar no sistema. Quando implementaram o Citibus sem autorização, sem autorização, sem qualquer tipo de consulta ao poder de fiscalizar, isso aí também não é outra quebra de contrato? Isso eu teria que verificar com mais detalhes, né? O alternativo, ele não é uma solução, porque o alternativo só opera onde é bom, né? Ele só vai onde tem... E o transporte é aquela história. Trazer uma pessoa de Trindade para cá, Goiânia tem a região metropolitana tem uma grande vantagem, é o preço único. Se você for para Trindade, você vai pagar R$ 2,70. Se você for para Praça Nova Suíça, você vai pagar R$ 2,70. E a linha de Trindade para cá nunca vai dar lucro. Esse preço não tem jeito. Mais que venha passageiro, em cima do ônibus não vai dar lucro. Então, o passageiro que anda aqui, que paga o de lá. Né? Então, o alternativo ele só vai no filé. E quando a gente fazia Trindade para cá, ele cobrava mais caro do que o normal, né? O senhor fala que a questão do transporte é uma questão social. Tenha sido um erro, talvez, privatizar uma questão de serviço público que atende uma grande parte de pessoas que necessitam desse serviço? Não é o problema de privatizar, é o problema de não controlar. Vai ser, eu vejo o seguinte, o nó da questão é o controle. Porque não tem jeito, se ninguém controlar, você faz errado. Será que nós conseguimos? Porque já falamos sobre isso, passamos por um período de omissão muito grande. Inclusive, o então governador do estado, Maguito Vilela, 4 mil cobradores foram dispensados a pretexto de que seria um transporte mais rápido. Quando criamos aquele bilhete, né, excluiu-se ali uma massa muito grande de trabalhadores. Tudo isso foi feito sem o consentimento do Estado. Então, houve uma lacuna de pelo menos 20 anos. E todos nós sabemos que o poder, ele não admite vácuo. Se alguém não assume esse poder, outra pessoa qualquer assume. Será que a gente consegue retomar esse processo, retomar esse comando, já que ficamos omissos durante 20 anos? Consegue. Isso é tranquilo. Depende só de quem está mandando. Quem está... É o seguinte, nós temos as autoridades máximas, né? Governo, prefeitura, tudo. Eles que vão definir a diretriz. Agora, por exemplo, assim, você vai ver, eu, por exemplo, às vezes recebo proposta para uma empresa em outros estados. Eu falo, eu só vou se você me der uma garantia de uma estabilidade. Por quê? Porque eu vou descobrir muitas coisas aqui, errado. Às vezes, com 15 minutos, com a experiência, eu já vejo coisas erradas. Às vezes você vai ficar chateado comigo, tem uns funcionários antigos, vão reclamar, você vai me mandar embora. Então eu preciso ter estabilidade para poder mexer na ferida. Sem estabilidade, eu com medo de perder meu emprego, eu não posso fazer. Agora eu vejo que quem manda, quem é a maior autoridade? Governador, prefeito, tem essa... né, cada um manda na sua área. E ele tem que definir, eu quero isso e vou garantir você lá. Porque todo ano muda o presidente da CMTC. Como é que alguém vai se sentir seguro para fazer alguma coisa? E o senhor, como é que se sente, desculpe a expressão, mas gritando no deserto, quando todo o sistema ele é montado contra esse discurso do senhor? É o seguinte, eu falo, né? Eu trabalhei muitos anos em empresa privada, muitos anos. Né? A minha vida foi feita em empresas privadas. Mas os patrões com quem eu trabalhei, como estudei, né, estudioso do assunto, eu sempre desenvolvi técnicas, né, pesquisei técnicas para organizar, para fazer transporte melhor. Então a gente conseguiu comprovar de que qualidade dá retorno. Consegui, graças a Deus, nos lugares que eu trabalhei, fazer isso. Eu hoje, com essa experiência que eu tenho hoje, como eu estou numa instituição pública, eu me sinto na obrigação de falar, de mostrar, demonstrar. Também estou aberto, se eu estiver errado e me provarem, eu volto atrás.
Mas hoje... Tenho certeza que o senhor não está errado. Mas hoje eu tenho provas, né? Porque eu vejo o seguinte, eu faço pesquisa, meus alunos fazem pesquisa, eu todo dia eu estudo um pouco. Todo dia eu estudo um pouco. Falta isso para o povo? Essa consciência, essa informação? É o seguinte, cada um vai saber sua especialidade. O que falta é quem está no comando se apegar a essas coisas, né? Porque a pessoa, às vezes a pessoa que está ali, ela não sabe até o que é melhor para ela, porque às vezes até a gente mesmo, vou tomar um remédio, eu tenho que consultar o médico, porque tem os efeitos colaterais, o médico que sabe qual é o bom remédio para mim, né? Então, esse tinha que ter em todas as áreas isso, né? A gente se lembra, professor, nós temos pouco tempo, mais 2 minutos só, no auge daquela mobilização toda, quando fomos às ruas no ano passado, sobre a questão do aumento da tarifa, o presidente do Senado, ele lançou ali um processo de gratuidade universal, ou seja, sem nunca ter, acredito que ele nunca deve ter entrado num ônibus, num transporte coletivo. E ali ele falou, vamos, gratuidade nacional. Falta de conhecimento das pessoas? Falta de conhecimento e da responsabilidade, né? Você tem que ter... Você tem que pensar um pouquinho no futuro. É que nem comer aquela gordurinha da picanha. Aquilo é muito gostoso, né? Mas depois vai pesar na frente, né? Vai pesar na frente. Então, eu às vezes fico feliz que os políticos não cumpram as promessas, né? Porque eu leio, até por questão de trabalho, né? Da minha atividade. As promessas deles, cada maluquice que propõe que Deus nos acuda, né? E eu estudo muito história também, né? Então, se você pegar aqui o passado, ali, 30 anos, 40 anos atrás, você vê que as coisas estão se repetindo demais, né? Sim, A gente sempre fala que jornalista e professor são contadores de histórias e no Brasil não existem problemas novos, né? A história no Brasil sempre se repete, Infelizmente, né? se repete. E recorrente, né? Em todos os aspectos. Exatamente. Professor, para finalizar, o caminho que nós estamos adotando para encarar e resolver esses problemas está totalmente errado, parcialmente errado ou está no caminho? A única coisa certa feita aqui nos últimos anos foi renovar a frota do Eixo Anhanguera, a única. Todas as outras são contrárias do que eu sei e do que a literatura técnica diz. Tudo é o contrário. Só a renovação do Eixo Anhanguera que foi a coisa positiva que teve nos últimos 4, 5 anos aí. E nesse trabalho todo, nesse estudo que o senhor fez, né, porque não é um achômetro, né, como normalmente as pessoas costumam dizer, né, eu acho, o senhor é baseado em estudos, em pesquisas. A solução seria então que nós construíssemos mais eixos. Mais eixos e com uma CMTC forte, pessoal capacitado para controlar e estudar isso. Transporte, eu quando trabalhava em uma empresa, e tinha 24 horas controlando, acompanhando para cuidar, para aquilo ficar direitinho. Professor Marcos Rutten, professor de transporte público do Instituto Federal de Goiás, muito obrigado pela aula. O espaço aqui está aberto. Quando o senhor quiser, ou todas as vezes que quiser, vamos fazer esse debate, porque eu acho que a solução do problema, ela passa pela informação e não pela notícia. E o que o senhor mais tem para nos passar, inclusive nos deu uma aula sobre transporte coletivo, eu agradeço muito pela presença do senhor. É um prazer estar aqui em nome do IFG, né, trazendo essas informações, mostrando que nós estamos à disposição lá para a sociedade toda lá. Ok, muito obrigado. Assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.